Jean Bodin foi o principal responsável por cunhar o conceito de soberania. Isso em meados do século XVI. Para Bodin, a soberania expressava o poder absoluto e perpétuo de uma república e se encontrava vinculada à figura do rei. Posteriormente, Rousseau transferiria o poder soberano do rei para o povo, expressando a vontade geral, a volonté générale. Tal noção prevalece até os dias de hoje, ao menos em tese. Isso realmente procede? Qual é o sentido e o limite da soberania nos dias de hoje? Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate feito por renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões que atravessam o direito e a sociedade contemporânea por meio de obras literárias. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir o tema soberania. Para isso, recebemos no estúdio Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, José Luiz Bolzan de Moraes, professor de Direito da Unicinos, e Henriette Caram, professora de Letras da Universidade de Caxias do Sul. Sejam bem-vindos. E, pelo que eu sei, o Drayton vai trabalhar o Leviatã, e por isso que eu começo, obviamente, com ele. Eu trouxe uma obra, então, clássica da literatura filosófica de todos os tempos e também uma obra de arte, do ponto de vista literário, que é o Leviatã. Leviatã é um monstro do Antigo Testamento que aparece no livro de Jó, e o filósofo Thomas Hobbes vai lançar mão dessa comparação, dessa metáfora, por assim dizer. E o que está em jogo ali? Ele faz um experimento mental, podemos dizer assim, de um estado natural em que os seres humanos estão em permanente conflito uns contra os outros. Seria uma espécie de guerra de todos contra todos. E o que estaria em jogo nesse estado de guerra de todos contra todos seria a própria existência do ser humano, a sua própria autopreservação, por assim dizer. Nesse estado onde reina a insegurança, onde um ser humano é como se fosse um lobo para outro ser humano, os seres humanos se destroem mutuamente. E chegam à conclusão de que não dá para continuar numa situação como essa. Então, abrem mão de parte de sua liberdade, vamos dizer assim, e em troca obtêm a proteção. E nesse contexto vai surgir o contrato, o soberano, o Estado. A noção de soberania ela está muito ligada à questão, nesse contexto, de autoridade, de poder, e também surge no momento do nascimento dos Estados modernos. E a noção de interdição também. Né? A noção de interdição, por consequência. Essa é uma questão importante que Hobbes vai nos ajudar a metaforicamente, né, entender todo o surgimento do Estado moderno. E claro que há 300 anos antes já se poderia falar um pouco disso, né? Em Marcílio de Pádua, o Dante, né? Alighieri também já tinha alguns pontos, né? Mas filosoficamente tem um ponto importante, né, Drayton, que o nosso Hobbes é um anti-essencialista e, portanto, a linguagem ali começa a florescer no sentido da vontade que os homens têm de fazer algo, né? Mas deixemos isso para depois, porque na sequência eu estou sabendo que tem um livro que me é muito caro também, que eu gosto muito, que a Henriette trouxe. Hoje estou fazendo o contrário, eu estou anunciando os livros. Os livros. Que são as aventuras de... As Viagens de Gulliver. Viagens de Gulliver. Viagens de Gulliver, então, né? Texto de 1726, Jonathan Swift, autor irlandês, né? E que trata, a história é bastante conhecida, né? Tem diversas versões em filme, o primeiro deles é de 1902,
E o mais recente, que é de 2010, tem seriado de TV, tem desenho, é muitas vezes considerada uma obra infantil ou infanto-juvenil. O mesmo acontece, por exemplo, com Pinóquio, acontece com Robinson Crusoe. E aí nós temos um problema, é que embora se tenha excelentes adaptações infantis do juvenis, essa aqui casualmente é de Clarice Lispector, tá? Para o leitor adulto, convém pegar não uma adaptação, mas a obra na sua tradução original, né? E que é um belo texto. Exato, porque nas adaptações, todas as questões políticas, e entre elas ou filosóficas. Filosóficas e o próprio conceito de soberania, não vai aparecer nas adaptações. Embora apareça de uma forma bastante forte no texto tal como ele é no original em inglês, traduzido para o português, né? Eu vou depois me deter em uma passagem das tantas que estão presentes no livro, que é uma passagem de Lilliput, onde nós podemos pegar a soberania do ponto de vista horizontal e a soberania do ponto de vista vertical. Que nas adaptações aparece simplesmente da guerra de uns contra os outros, não quase hobbesianamente, e em torno da questão de como se quebra um ovo. Que, na verdade, é uma questão complexa, filosófico, hermenêutica, a discussão essa que você trabalha, né? Então, tentar o leitor adulto optar por traduções diretas e não adaptações, né? E o professor Bolzan trouxe uma coisa bem contemporânea, né? E mais contemporânea que se pensa, né? Em face da conjuntura, ontem, esses dias, eu via a Arábia Saudita bombardeando o Iêmen. Ontem mesmo, lá também. E o Bolzan está trabalhando uma coisa, texto, mas também um filme que é Argos. Né? Argo, eu trouxe, como eu tenho ele na versão digital, né? Que, na verdade, pode mostrar, ver se a nossa câmera consegue pegar. É conhecido, mas é bonitinho. Mas, de qualquer maneira, tem tradução em português, inclusive. Pegou. Né? Mas é um texto que, na verdade, a gente pode dizer que, como obra literária, talvez não tenha um valor intrínseco, no sentido, né? Mas como uma referência para discutir o tema da soberania, me parece interessante, porque coloca vários aspectos. Ele nasce de uma situação real, você se constrói como um relato de uma situação real, inclusive o próprio autor, né, um dos autores, é um dos atores, no sentido de que praticou a ação, que é o resgate dos diplomatas americanos que fugiram da invasão da embaixada americana em Teherã, logo após a Revolução dos Ayatollahs. No ano de? 79. E aí eles fogem, alguns fogem, são 6 que fogem, conseguem fugir na hora da invasão e vão para a residência do embaixador do Canadá. Aí ficam lá, né, reféns dessa situação, não podem sair porque a Revolução dos Ayatollahs está em pleno desenvolvimento e a CIA constrói um processo para resgate desses diplomatas, né, como se fosse uma equipe de cinema canadense que vai filmar em Teherã, né, e leva documentação falsa, como se eles fossem atores para esse filme, e com isso resgata os diplomatas que estavam na casa do embaixador canadense. Então, como obra literária, talvez não tenha um valor significativo, mas é uma obra que foi adaptada ao cinema, né? Um filme que teve uma repercussão importante, tanto no sentido midiático, ganhou vários prêmios, né? E que causou essa polêmica em cima exatamente de questões de direito internacional, no sentido da questão da proteção de embaixadas, porque as invasões, embaixada é considerada território dos países de origem, das suas bandeiras, a questão da própria casa do embaixador canadense, a questão do respeito aos direitos dos migrantes, as pessoas que estão ali, independente de serem, no caso, diplomatas, num processo revolucionário, né? E também a questão, né, da ingerência de um país sobre o outro, ou seja, quais são os limites que a soberania, esse modelo de soberania que nasce lá no modelo hobbesiano e tal, né, dos filósofos da política da modernidade, como isso se constitui e como isso é rompido, muitas vezes, nessa ação que estados fazem
para intervir. A questão da guerra humanitária, que foi depois na questão da invasão do Iraque, vai aparecer de novo com esse problema, ou seja, quais são os limites da soberania e da autonomia dos Estados nacionais em face de outros Estados e qual é a capacidade que tem um de fazer, né, valer a sua força, ou por meio da força, os seus interesses sobre outros. Aí aparece de novo a noção moderna, né? O sujeito é uma construção moderna, o Estado é uma criação, portanto um sujeito que cria, que pensa. O poder do que é o absolutismo, que é um avanço em relação ao medievo. No meio tem Rousseau, que é a volonté générale, que é a soberania do todo. E no intermédio é que pode estar a virtude, isto é, todo o poder, a volonté general toda, acaba sendo um projeto autoritário, na medida em que se todos podem, ninguém pode. Então, não há nem espaço para um constitucionalismo, digamos, democrático, né, Drayton? E do outro lado, a soberania do o Leviatã, protege os peixinhos, né? Mas quando tem fome, É como uma os construção. come. Aí pensem de como funciona o absolutismo, né? E isso aparece também, de certo modo, né? Eu acho que Gulliver é uma obra belíssima nesse sentido. Acho que as três obras conseguem nos mostrar esta evolução, né? Porque em Gulliver está muito bem assentada a noção de soberania, o problema da autoridade, o problema da democracia ou da não democracia, o problema do direito, da interpretação e o problema da filosofia, né? Há partes belíssimas, né, do sujeito que inventa uma nova linguagem. Como é que é, Henriette, de carregar as coisas? Carregando os objetos. Isso. Carregando Fale os só objetos, rapidamente, assim. para terminar o bloco com chave de ouro, essa parte que eu acho magnífica no texto. Por que utilizar a linguagem, as palavras, para expressar as coisas e para nos comunicarmos, né? Então, a proposta é que cada um leve um saco com todos os objetos que é necessário ele evocar, né? E ao invés de fazê-lo mediante a linguagem, ele faz mostrando o objeto. Um balde d'água, Mostra Não fala, está aqui o balde d'água. Está aqui um balde d'água. Aí um gaiato disse, e como é que fica com um elefante? Dá para carregar um elefante junto? Fica um problema. O Direito de Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua a discussão sobre o tema de hoje, soberania. Próximo bloco vamos debater um pouco mais sobre a evolução histórica do conceito. Nós já voltamos soberanamente, um instante só.